engrandecimento profissional. Então eu queria agradecer a cada um e agradecer aos palestrantes, né, que vieram, muitos de vocês de longe, né, tanto de dentro do país quanto de fora do país, né. A gente sabe também que não é muito fácil deixar as atividades, né? A professora Ana Clara teve que dar aula até ontem e veio para cá assim, rapidamente para poder contribuir conosco aqui, e aliás uma contribuição bastante significativa, né? De todos os palestrantes. Eu acompanhei todas as mesas redondas, acompanhei todas as palestras, acompanhei várias apresentações de artigos, passei pelos pôsteres e vi que os trabalhos que foram apresentados, as falas foram muito boas. Conversei com várias pessoas nos corredores e a sensação que eu tenho é de que o evento agregou. O evento agregou, aportou conhecimento, cumpriu as expectativas que a gente tem de um evento acadêmico como esse, de um congresso. Isso nos deixa muito satisfeitos. Embora eu seja o coordenador da comissão organizadora, mas esse é um trabalho de equipe, né? Eu já falei isso em outros momentos, volto a repetir, que sem um trabalho de equipe nós não conseguimos chegar a um congresso com o nível que nós tivemos aqui de qualidade nos debates, de qualidade nos trabalhos. Então, muito obrigado pelos palestrantes, pelos autores de artigos, né, e a todos vocês. Então passo a palavra agora. O professor Everton botou uma missão de encerrar o evento, é engrandecedor, é uma honra. Bom, vou começar pelo fim, professor. Vou começar pedindo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando de um tema que eu trato todo dia e já há 11 anos. E eu achei que seria fácil falar desse tema, mas não foi desafiador, né? E antes de começar a falar a palestra, eu queria prestar um agradecimento em especial à sua coordenação, né, à sua pessoa e toda a comissão organizadora. Realmente temos uma atmosfera diferente aqui. Hoje eu acho que, vou discordar da tua fala, que acho que não atingiu os objetivos, não, superou os objetivos, né? Desde da tratativa, do convite, até a chegada aqui, as plaquinhas, o cartão de agradecimento no quarto do hotel, tudo aquilo dá uma atmosfera diferente, né? E está com um momento diferente de fato. Então fica aqui meu agradecimento. Bom, o tema que me desafiaram a falar hoje foi da evolução da norma do técnico de referenciamento do Brasil. E o desafio para mim, que eu achava que seria fácil, não fazer comparativos. Bom, porque eu só participei da criação de uma, né? E para falar das demais, eu tinha que resgatar a atmosfera em que elas foram criadas. E a segunda até já estava no INCRA, conheci algumas pessoas, mas a primeira eu não participei de nada, não construí. Então tive que conversar, foi uma pesquisa, na verdade. Em uma semana, mas foi uma pesquisa, né? Conversei com algumas pessoas e a linha que eu trago aqui hoje para vocês são basicamente 2 comparativos. Um de aspectos gerais de cada norma, onde eu pensei detalhes que eu entendi como sendo importantes, e aspectos técnicos de cada uma delas. E fecho lançando uma visão de futuro para os sistemas que a gente tem disponível e que vai trabalhar no referenciamento do Brasil como um todo também. Estou com um passador? Então, primeiro eu tenho que trazer um ambiente para que o pessoal entenda de como essa norma se enquadrou dentro do INCRA. O INCRA tem uma missão que trabalha dentro da reforma agrária e do ordenamento territorial, sendo que do ponto de vista operacional, político, a gente perde muito nessa divisão aí. Então a gente tem 80% dos recursos do INCRA aportados dentro da reforma agrária e 20% para o ordenamento territorial. Então não é proporcional, né? E tendo dentro da sua estrutura do ordenamento fundiário o setor de inteligência, que é o nosso cadastro, que é onde a gente vai identificar as áreas disponíveis para a reforma agrária e cumprir todo o seu papel no cadastro brasileiro rural, né? Cadastro rural brasileiro. Então já tem essa dificuldade institucional de operar os sistemas cadastrais e o de referenciamento também.
é a nossa localização, a gente fica em Brasília, sede lá, a Coordenação Geral de Cartografia é que é responsável pela elaboração de normativos e coordenação dos comitês regionais e do Nacional de Certificação. A localização que ia colocar era essa pequena animação aí, de onde a gente está sediado em Brasília. Vamos lá, no setor bancário norte, nosso endereço. A nossa estrutura, então, como eu falado, hoje a gente está vinculado à Casa Civil. Isso também deu outro parâmetro para o INCRA dentro do governo federal. Nos posicionou de forma mais estratégica. Por outro lado, a cobrança também aumentou um pouco também. Somos auditados pelo TCU diretamente e nossos sistemas também são auditados. Para vocês terem ideia, o TCU tem uma estrutura cadastral talvez melhor do que a nossa. Eles estão copiando toda a base de dados nossa, do CAR, da SPU, estão compilando esses dados todos. A gente não sabe o que está acontecendo lá, sabe que existe. E dentro das diretorias, são 5 diretorias que a gente tem no INCRA, a gente está dentro da estrutura fundiária, que é a cartografia. A nós ficam vinculados 30 superintendências, com 30 comitês regionais, mais o Comitê Nacional. Bom, a base legal para falar do normativo, basicamente é essa aqui, o decreto 4.449, que alterou a lei 6.015. Colocou no colo do INCRA a obrigação, né, o desafio de criar um manual técnico para o georreferenciamento de imóveis rurais no país. Né? E coube ao INCRA também a certificação do imóvel rural, garantir que aquele georreferenciamento não se sobreponha a nenhum outro, constando no seu cadastro referenciado. Então esse é o nosso desafio que a gente vem tratando até hoje. O objetivo da norma técnica é orientar os profissionais que atuam no mercado de demarcação, medição, georreferenciamento de imóveis rurais em atendimento à Lei 10.2007. Bom, como eu falei ontem, essa lei altera umas 5 leis. Né? Uma delas foi a 6.015 e nos coloca a serviço do registro público. Né? O georreferenciamento e a certificação a serviço do registro público brasileiro. Uma linha do tempo para os normativos, a gente tem a primeira edição em 2003, né? A primeira versão, que ela balizou basicamente as demais também. A segunda edição é revisada, foram lançadas basicamente uma próxima da outra, depois eu vou explicar qual seria a diferença entre um e outro. E vinculados a elas, alguns normativos. Esses normativos, eles já eram uma situação de crise dentro do INCRA. Esses normativos visavam agilizar a análise dos processos. Bom, você fazer toda uma nova mecânica através de documento, de papel, não vai funcionar. Tinha que ser outros investimentos. Toda a certificação nesse momento, o georreferenciamento era tratado através de um sistema que era chamado de Sistema Nacional de Certificação de Imóveis, SNCI. Sistema desenvolvido internamente no INCRA, por nossos servidores. Não foi contratada empresa, nada. Os nossos servidores que desenvolveram esse sistema. Até 2013, ele que gerenciava a certificação de georreferenciamento do país. A gente teve um outro grande marco em 2012, que foi a elaboração dessa norma de execução do 115. Bom, isso foi um momento também, estávamos numa crise muito grande, e houve uma nova percepção sobre o processo de certificação no país. Isso nos colocou em outro paradigma, e mais um motivador, que era uma ação de inconstitucionalidade da Lei 10.2007, também nos motivou bastante a criar a situação que está posta hoje. Com a terceira edição publicada, ela diverge das outras, por ser uma versão mais enxuta, né, mais vinculada à legislação, à lei, os decretos, e vinculada a ela tem os manuais técnicos, mas sujeitos a modificações. Tão sujeitos que vão ser modificados esse ano ainda. Né? A gente tem a pretensão de até dezembro estar lançando a nova versão dos manuais técnicos, contemplando a realidade que a gente está vivendo hoje. Passaram 5 anos para a gente fazer essa alteração. Na minha percepção, um tempo muito longo, mas suficiente para a gente ter uma compreensão plena de como funcionou o processo no país todo. Hoje o sistema que faz essa gestão é o CIGEF, né? Conhecido de todos, e eu não vou me ater muito ao CIGEF,
mas ele também foi uma mudança de paradigma no próprio INCRA, né? A própria tratativa de referenciamento no país, colocado aqui, eu vi a discussão sobre o ABITS, tá, não sei o quê. A gente teve, como eu falei ontem, desapegar de muita coisa, né? E dar responsabilidade a quem de direito, né? Que a gente não estava fazendo antes. O INCRA estava assumindo muita responsabilidade que não cabia a ele nem a nós realizar certas ações. A primeira edição, então, o destaque da primeira edição, a principal referência dessa primeira edição da norma técnica foi esse manual técnico aqui, ó, de cartografia fundiária do MIRAD ainda, né? Não era nem INCRA ainda. Então, esse manual, para quem pega ele, vê que a estrutura dele é muito próxima do que está colocado na versão da norma técnica. Foi aportada de mais parâmetros técnicos, normativos, balizaram ele, mas basicamente foi ele. E as referências à época, que eram as especificações técnicas, de fato, de execução de levantamento topográfico e geodésico. Então essas referências foram colocadas, elas ainda se perpetuam como referência ainda hoje, né, acrescido de novos parâmetros, claro. Um outro grande fato que eu destaquei nesse momento aí foi a implantação da RIBAC, né, a Rede INCRA de Base Comunitária, que foi basicamente o INCRA criou, juntamente com o IBGE. A gente já tinha essa rede instalada, mas vinculando através de um convênio, uma parceria com o IBGE, nós instalamos mais 80 estações ativas no país como um todo, justamente para dar suporte aos referenciamentos de modos rurais no país. Então foi um grande investimento. Esse investimento continua até hoje, mais tímido do que essa época. A gente tem a previsão de instalar mais 5 estações no país. Em geral, onde está mais demandando é na Amazônia. A Amazônia tem uma dificuldade com instalações e acesso à internet. A gente está tentando equacionar isso aí. Outro grande fato que eu destaquei era que nesse momento que a gente recebeu essa missão de criar a norma técnica, a gente tinha uma desestruturação total da coordenação de cartografia e dos serviços de cartografia nas regionais. Ora, como é que eu recebo uma missão e o setor responsável para tocar ela está destruído? Então foi mais um desafio para o INCRA e os servidores que ali estavam, de pegar essa bandeira e levantar e erguer, né? Foi o que fizeram os grandes batalhadores à época. Então a gente tinha uma estrutura limitada, né? Tanto de pessoal quanto de estrutura física, equipamento, não existia isso. Então o INCRA fez um grande investimento na aquisição de equipamento de GPS, na época acho que era uma versão L1, um equipamento da Trimble, poucos servidores, e a gente aqui não se furtou pela missão que foi dada à época, curto prazo. Chamamos alguns especialistas e a universidades. Bom, eu acho que a gente foi muito feliz nessa primeira versão. Tinha alguns nomes assim que eu considero grande referência até hoje. Então participaram aqui o professor Philips, o professor André, o professor Arthur, o Edaldo, que está lá com a gente até hoje. Então são referências grandes e que escreveram essa norma junto com a gente, né? Mas o processo, mesmo tendo esse gabarito todo por trás, ele foi criado numa versão muito burocrática, né? Um procedimento analógico, basicamente analógico. A única parte sistematizada, automatizada, era o lançamento poligonal nessa base de dados, um sistema que a gente criou, que era muito, como posso dizer, amador, não era tão profissional, e muito limitado também. Então a gente não tinha um comitê nacional estruturado, de fato, para dar suporte às regionais. Isso causava problemas, como a gente pode dizer, comparado aos cartórios. Cada cartório age de uma forma que quer. Nossos comitês eram a mesma coisa. O que cada um entendia era o que executava. Isso não pode, a gente não tinha um padrão de tratativa do georreferenciamento com os técnicos responsáveis da época. Então isso foi um grande dificultador. E o conceito de imóvel rural. A gente começou errado. Bom, se a lei 10.2007, no tocante ao georreferenciamento, era para servir ao registro público, o entendimento de imóvel rural era o posto pelo registro público. E não foi isso que a gente fez. A gente tratou o imóvel rural aqui como o imóvel rural constante do Estatuto da Terra, como a gente utiliza ele no cadastro rural do INCRA. Para mim, esse foi um grande erro, né? E a gente demorou muito para perceber esse erro. Isso gerava
gastos desnecessários. A gente obrigava o proprietário a ter que referenciar todas as matrículas que eram contíguas, onde ele só queria referenciar uma. Poxa, eu só quero fazer uma, por que eu não posso fazer só uma? Não podia. Ele tinha que fazer o todo e mais de cada matrícula, porque o cartório exigia. Então foi equivocado. Isso pesou muito para o INCRA também. Aspectos técnicos, destaquei aqui a classificação de precisão, tinham basicamente 3, né? A P1, P2 e P3, de controle, apoio de referenciamento, e o geral do perímetro, que era de 50 centímetros. Nesse momento aqui, a gente só tinha essas classificações. Lembra que a gente agora trata limites inacessíveis e limites naturais de uma forma distinta. Aqui não tinha isso, nessa época não tinha isso. Era os 50 centímetros, tinha que obter. O credenciamento dos profissionais, totalmente analógico. Então, um pedido de credenciamento que tinha que vir com firma reconhecida, cópia do diploma, certidão do CREA, isso demorava alguns meses, às vezes, para processar. E era um servidor em Brasília que cuidava disso aí. Hoje está totalmente automatizado. A identificação dos limites e reconhecimento dos limites do imóvel, basicamente estava vinculada ao que a matrícula do imóvel dizia, né? Então, eu poderia utilizar outros documentos? Sim, mas o que a gente referendava era apenas o que estava posto na matrícula do imóvel. Isso também foi um grande dificultador na análise dos processos. A codificação dos versos. A gente tinha a versão que até posta hoje, AM, AP e AV. AM quando a gente materializa, AP quando a gente ocupa e não materializa, e o V quando a gente não ocupa. É um método indireto. Essa classificação, ela tinha uma codificação do verso composto pela credencial do profissional, que era alfanumérico, poderia ser composto por letras e números, o código do verso, uma numeração sequencial de 4 caracteres numéricos, né? Isso foi um limitador também, né? A gente teve problemas de confusão entre a letra I e o numeral 1 e o O com 0. Então, certo, colocava o código de um, mas era do outro profissional. Então, a gente levou a mudar isso aqui também. E com a numeração, o código de 4 dígitos ali, também ficou limitado a 9.999 versos. Então, foi um problema também. Vencidas essas combinações, só tinha que dar baixa nesse código e criar um novo código. Então, não foi legal essa solução. Características do marco. Era obrigatória a implantação dos marcos de concreto, né? Aquela versão em aço era pouquíssimo utilizada na época. Basicamente era essa versão em concreto com alma de ferro, então, super onerosa para quem fazia o trabalho de campo. Ruim de carregar isso no campo. Depois de 10 minutos isso pesa 1 tonelada, só né? Então foi um grande dificultador também. E a gente obrigava a implantação sim, sempre, né? O sistema de referência utilizado era o SAD 69, à época. Foi um grande problema essa questão do SAD 69, porque era o SAD 69 realização em 1996. Beleza, mas a gente não sabia o que tinha dentro dos softwares. Que SAD 69 que tinha lá dentro. Então, eram feitos processamento, eram feitas conversões. Tá aí, que SAD 69 que veio aqui? A gente não sabia. Não tinha controle. E também o pessoal não se atinha a isso. Era SAD 69, era SAD 69. Bom, tivemos vários problemas de sobreposição por conta dessa situação, né? Isso está sendo corrigido paulatinamente. O método de levantamento, previmos tudo que estava disponível à época, tanto da topografia convencional, quanto com a geodésia por satélite. Então, estava disponível à época, a gente colocou. Há uma ausência nesse momento aqui de métodos por sensoramento remoto. Não tinha, não pensou nisso. Mas como é que vai obter o V? Só pela topografia, né? Você, interseção avante, interseção de retas, ou por paralelas. Só assim, dessa forma. Então não tinha uso de imagem, de ortofoto, não tinha essa prerrogativa à época, que limitou bastante. E a apresentação dos trabalhos, que era esse checklist aí, era quase uma dissertação, uma tese, sei lá, era um monstro de papel que a gente recebia. E para quem analisar, eu cheguei a analisar alguns processos desses, era uma perícia que a gente fazia, gente. Uma perícia de fazer, olhar todos os pontos, todos os versos, toda a argumentação.
Pô, mas eu sou engenheiro cartógrafo, quer que eu vou olhar o documento do cartório? Eu lia e não entendia nada. Então, era muito limitado o procedimento dentro do INCRA, né? E até que a gente conseguiu ter uma leitura melhor, incorporou outros profissionais dentro dos comitês regionais, profissionais da área do direito, né, do próprio cadastro do INCRA, para fazer a interpretação do documento, saber se o que a gente estava certificando correspondia ao imóvel que estava no registro. Então, era esse tanto de documento aqui, peça técnica, que a gente recebia. Isso foi muito oneroso, tanto para os proprietários e penoso para alguns técnicos. Outro documento que pesou bastante, foi um limitador, dificultador da certificação à época, era a declaração de reconhecimento de limite, que tinha que assinar o proprietário, o técnico e o proprietário do imóvel lindeiro. Ora, mas que danado o INCRA tem que se meter nisso? Quem pede isso é o cartório, mas o INCRA pedia. Então, era mais uma atividade que a gente puxava para a gente, que não era nossa atribuição. Bom, isso aqui pesou bastante. Quem tinha esse documento aqui, poxa, estava no céu. Hoje, a gente já não pede mais. Bom, o que eu tinha que falar da primeira norma, destaquei esses pontos. Da segunda edição e da segunda edição revisada, a única diferença entre uma e outra está na apresentação dos trabalhos, né? A gente já estava passando por um momento que a gente pensava automatizar o processo de certificação, mas a gente não dispunha dos recursos suficientes para fazê-lo. Mas estava todo especificado, estava todo modelado, a gente só precisava de uma empresa especializada para executar o projeto, né, implementar o sistema. A gente não teve essa oportunidade. E a gente foi criar essa norma nesse ambiente aí, um ambiente muito hostil, muitos servidores envolvidos com fraudes, com corrupção, Polícia Federal na porta do INCRA, a certificação dos processos eram analisados com o policial federal ao lado do servidor, né? Era muito tenso. O que é que aconteceu? Os servidores não queriam trabalhar com isso. Isso dá uma dor de cabeça, vamos embora. Então, foi um ambiente muito hostil esse período aí, e a gente tinha, alguns servidores tinham consciência que a gente precisava superar, né? E para isso, a gente criou a segunda edição da norma técnica. A gente aqui já contava com 2 concursos públicos, né, que contratou um engenheiro agrimensor e engenheiro cartógrafo para compor esse time. Hoje são 120, salvo me engano, no Brasil todo. Utilizamos mais referências técnicas e jurídicas também. Uma falha que eu tenho aqui, que eu percebi aqui, a gente não envolveu tanto a academia quanto deveria nesse momento aqui. Não teve tanto envolvimento. E aí a gente já sou cartógrafo, sou agrimensor, sei fazer, tal, e fez sozinho. Ruim, não pode. A gente aqui já tinha um grande passivo de processos parados nas regionais. Isso aqui, por exemplo, São Paulo, 18 mil processos parados. Mato Grosso do Sul, 24 mil processos. Na Bahia, tinham 6 mil processos parados. Então, era um caos. A gente não conseguia dar conta de tanto processo que chegava. Então, a gente vinha com a necessidade também, vinculada a esse normativo, aqueles 2 normativos complementares lá, que era para dizer... você tem que analisar só isso, você tem que exigir isso, para agilizar o processo. E um desses normativos, para quem se lembra, criou uma confusão no Brasil todo, porque alguém, colega meu, disse que a diferença permitida entre área medida e área registrada era de 10%. Baseado em quê? Santo de Deus. O cara disse, isso virou lei no Brasil inteiro. Não tem base legal para isso. A gente removeu, a gente retirou isso dos normativos nossos. Não vale essa prerrogativa, nós precisamos do cartório avaliar essa discrepância. Como eu falei, a gente já começou aqui nesse processo, nesse momento, um projeto que a gente chamou de E-Certifica, que já visava automatizar a certificação no país. Projeto, série de problemas, porque a nossa fábrica de software não tinha nenhum técnico de TI especialista em dados geoespaciais. Então, o que a gente falava, o desenvolvedor não compreendia, então a gente não conseguia ter a tradução no sistema e por isso o processo ficou inviabilizado. Nesse normativo, vocês vão ver, eu acho que pelo quanto o envolvimento de agrimensor e cartógrafo, fomos muito minuciosos, foi demais. A gente especificou até o tamanho da linha que ia estar no AutoCAD, a espessura, a cor.
não precisava chegar nesse tipo de detalhe, mas a gente fez isso. Então isso também pesou bastante para os credenciados. O credenciamento continua analógico e burocrático, só que aqui eu já tinha uma demanda no mercado um pouco maior. Então a gente passou a ser mais exigido e a fila pelo credenciamento era ficar maior ainda. Então era uma situação mais difícil do que quando iniciou o processo. E o conceito de imóvel rural continuava o mesmo do Estatuto da Terra. Então a gente continuava errando aqui ainda. De aspectos técnicos, aqui a gente destaca a mudança do referencial geodésico para o CIRGA 2000. Foi aí que a gente detectou aqueles vários SAD 69 que a gente recebeu, porque dessa aplicação as coisas não casavam umas com as outras, e ao analisar a gente via que um deslocamento de 4 metros, 4 metros e meio, muito por conta da forma de convergência. Os softwares de processamento do dado GPS que tinham, às vezes uma mesma marca, só uma versão mais atualizada do software, ele dava resultados completamente distintos. Quando se analisava a precisão, era boa, tudo abaixo de 50 centímetros e tal, mas a coordenada mudava muito com o mesmo dado levantado de campo. Criamos esse vértice tipo O, só para dar dor de cabeça, né? É um vértice que é utilizado para margem de rodovia, basicamente, né, que você não pode ocupar, mas se você não ocupou, ele é virtual. Então não precisava ter criado esse vértice tipo O. A gente criou também, meio que infundado. A codificação dos vértices aqui, a gente teve que dar algumas soluções por conta daquela limitação das combinações. Então, quando vencia o 9.999, a gente possibilitava misturar número com letra também. Onde aqui só era numérico, passou a ser alfanumérico. Bem, a gente ganhou possibilidades aqui de combinações, mas muitos profissionais conseguiam zerar essa quantidade toda de combinação e tinha que pedir baixa do código, né? Então a gente levou a analisar isso aqui de outra forma e mudamos na norma seguinte. Nessa segunda versão, a gente alterou aqui os padrões de precisão em 7 padrões, né? De apoio, né, com precisão de até 10 centímetros, de apoio imediato com 20, desenvolvimento de uma poligonal com 40 e do limite do imóvel com 50. Veja aqui que eu já entro com a classificação de limites naturais e limite, que aqui é o limite inacessível, né, de 2 metros. O limite natural 2 metros e o limite inacessível não tem referência. Não tem referência. Aqui a gente já recebia produtos oriundos de imagens orbitais, mas com que padrão? Qual é a precisão? Qual foi o ajuste? Qual o registro? Como é que foi feito? De onde é essa imagem? Não tinha parâmetro para isso, não foi pensado isso, né? Predominância de códigos, a gente já começou a tratar aqui, ou seja, se um profissional vai em campo, medisse esse imóvel, mas não certificasse, o marco que ele implantou em campo, mesmo sem ter certificado, ele tinha que ser respeitado pelo profissional que ia medir o imóvel vizinho, né? A gente teve muito problema com isso. Acho que quem acessa o Mundo Geo, de vez em quando o Eduardo publica lá uma tríplice junção, tem 3 marcos, um do lado do outro, né? Acho que é para ter a propaganda do profissional, o número do telefone dele, ele não quer deixar de fazer a propaganda dele, mas isso não podia. Então, se já encontrasse um vértice lá, mesmo que ele utilizasse a coordenada dele, a codificação do vértice tinha que ser do vértice que já estava implantado, né? Então essas tratativas também foram realizadas nesse normativo, já foi previsto isso aí. A identificação do reconhecimento de limites, além da descrição da matrícula do imóvel, passou a ser avaliado também outros títulos de domínio, compra e venda, adjudicação, a doação, outros títulos de domínio também a gente passou a observar e recepcionar para certificar os imóveis. Incluímos também na norma o método de levantamento, o PPP, posicionamento por ponto preciso, o Hynix virtual, que foi um período que tinha um sistema disponível no INCRA, hoje não tem mais, ele foi suprimido da norma atual. O RTK, também a gente implantou nessa época. O RTK hoje tem uma série de problemas com ele, mas que a gente acha que nessa versão que a gente vai revisar, a gente vai sanear. E métodos indiretos com padrão na escala de 1 para 10.000 PEC classe A. Essa era a única referência que a gente tinha, mas não tinha um descritivo de como receber esse produto, esse material, essa peça técnica, para que os analistas dos comitês regionais fizessem análise.
Então ficava muito solto, a gente não tinha muita referência para fazer análise de um produto, de um levantamento oriundo de um método indireto. A apresentação dos trabalhos, o que mudou da segunda edição para a segunda edição revisada, foi essa tabela aqui. Na segunda edição era necessário uma tabela de dados cartográficos e na segunda uma planilha de dados cartográficos. O que mudou foi a estruturação dos dados dela, né? O padrão de arquivo digital da planta também era minuciosamente especificado, né? Os padrões de desenho, a cor, onde fica o carimbo, tudo isso era bem detalhado. Era também, né, que quando a gente plantava os versos de apoio, era obrigatório a apresentação da monografia de cada verso desse. E ainda tem esse detalhe, todos os arquivos tinham que estar estruturados em pastas, subpastas, e tudo com um nome já previamente estabelecido pelo INCRA. Era muito detalhe isso aí, né? E uma autorização prévia para utilizar versos de classe C7, que eram os inacessíveis. Era muito burocrático. Se eu queria usar um verso inacessível, eu tinha que pedir uma autorização para o INCRA, né, que demorava, sabe Deus, porque nenhum membro do comitê, ele é exclusivo do comitê regional, ele pode estar analisando o processo e amanhã ele tem que sair para medir um imóvel ou tem que se deslocar para a Amazônia para dar um suporte e o processo para. Então esse modelo também é muito falho, a gente tem uma demanda muito grande para o país e quem trabalha com isso tem que se dedicar a isso. Não pode parar, né? Então a crítica que eu faço também ao INCRA também para isso. E a declaração de respeito de limites. A gente não exigia mais que o vizinho assinasse, mas exigia uma declaração que o proprietário e o próprio técnico diziam para a gente, declaravam que respeitaram o limite do vizinho. Para nada serve esse documento. Para nada, né? Não servia para nada esse documento. O que é que a gente ia utilizar no INCRA para isso? O cartório não servia, precisava da assinatura do confrontante. E o que é que o INCRA queria com isso aqui? Então eram mais informações desnecessárias solicitadas ao proprietário e o credenciado. Na terceira edição, essa eu já participei diretamente, né, dentro da especificação do sistema e dos manuais, né, principalmente dos manuais e da norma, a gente ainda tinha a predominância de uma estabilidade administrativa dentro do órgão, e o servidor estava bastante desmotivado a atuar com isso, né? Então a gente tinha que criar uma solução que de fato retomasse esse interesse dos servidores e desse mais segurança para a execução do trabalho. Então foi dentro dessa linha que a gente pensou. A gente ainda tinha 20 mil processos sem ninguém tocar nesse processo espalhado pelo Brasil. Ao todo, sem análise e em análise, eram quase 50 mil. Era muito processo parado, isso era um caos, né? A gente não tinha investimento para essa área de certificação, então estava tudo dando errado, caos, e a gente não tinha orçamento, não tinha investimento. E aí? Então estava caminhando para realmente uma situação bem difícil. E aí foram tentadas algumas soluções. A gente pecou, mas pecou por ação. Fizemos uma cooperação técnica com o Exército e confesso, na minha esperança dessa cooperação era que o corpo técnico do Exército fizesse a análise do processo conjuntamente com o INCRA. Não foi isso que aconteceu. Nós aportamos o recurso para o Exército e o Exército terceirizou. Bom, o resultado disso foi uma panaceia na análise do processo. Uma verdadeira loucura que a gente cometeu ao realizar o trabalho dessa forma. Porque se a gente que já há alguns anos trabalhava com isso tinha dificuldades, imagine pessoas, técnicos, que nunca viram isso e começaram a trabalhar com isso. Então, até hoje a gente sofre com esse trabalho dessa época aí. O INCRA tinha uma imagem muito negativa na sociedade, primeiro pela questão da reforma agrária, e outro com essa questão de referenciamento. Então, aquele caos da Polícia Federal, tal, mais a reforma agrária, mas isso era muito pesado. Então a gente saía mal em qualquer foto, não saía bem a nossa foto, né? E a gente atrapalhava muito a questão do agronegócio no país, né? Então, quando a gente não conseguia fazer o nosso trabalho acontecer, alguém se prejudicava, ou muitos se prejudicavam. E o principal atingido era o agronegócio do pequeno, médio e grande porte, né? E por conta disso, a gente sofreu um ADIM colocado pela CNA, pedindo a revogação do georreferenciamento dentro da lei de registro público por conta da inoperância do INCRA. Bom, isso aqui foi
como é que chama? O catalisador para a situação que a gente tem hoje. Essa ação, consultei semana passada, ela ainda está em aberto. O último trâmite dela foi em 2016 e está com o ministro Gilmar Mendes, né? A gente cumpriu todos os requisitos, ganhamos nas dois julgamentos, mas é fato que a ação ainda está em aberto, não foi encerrada. Então, por conta da problemática com o Exército, essa ADIM, tudo acontecendo, a gente criou um novo normativo. Poxa, mais um normativo, Miguel, para agilizar, e qual foi a diferença desse normativo para os demais? Algum colega nosso leu de novo a 10 de 2007, leu os decretos, e fez, como ele é mineiro, ele fez, não, está tudo errado. Está tudo errado. E nessa visão dele, né, ele colocou para nós, do Brasil inteiro, o seguinte: o INCRA só tem que analisar se o imóvel sobrepõe ou não e que está cumprindo os requisitos técnicos. Ponto. Acabou. Essa nova visão já mudou muito a forma de analisar os processos, mas a gente ainda tinha um problema, o conceito de imóvel rural. E para isso a gente não tinha condição de fazer no sistema que a gente estava utilizando. Já era uma versão no QGIS, tal, toda personalizada, mas nossa capacidade técnica não conseguia desenvolver algo adequado ao que a gente tem hoje, né? O que a gente propôs, a partir desse novo entendimento, e com a ADIM no nosso pescoço, foi a construção do grupo de trabalho, que eu fiz parte, mas alguns colegas espalhados pelo Brasil todo, né, para elaborar os normativos e os manuais técnicos. Bom, cadê o envolvimento da academia? Não, nesse momento aí a gente mudou a estratégia. Vamos envolver não só a academia sim, os profissionais sim, e o registro sim também. Então a gente teve muito mais cuidado do que a épocas anteriores. Bom, não foi da forma mais democrática possível, mas teve esse envolvimento, e o sucesso que a gente tem hoje se deve muito a esses entendimentos que a gente teve com os profissionais, os conselhos, né, com algumas universidades, alguns professores que foram referência na primeira norma e continuam sendo referência para essa também, e com o registro. O registro foi fundamental para a construção do que a gente fez hoje, né? Isso, o registro é representado pela Noreg e pelo IRIB. Então a gente criou a norma técnica, como eu antecipei para vocês, e mais alguns manuais técnicos vinculados a ela. Esses manuais dão um detalhamento que a gente quer, né, e são mais suscetíveis à mudança do que a própria norma. Então, se surgir um novo método de levantamento ou um novo entendimento, a gente não precisa alterar a norma, a gente altera o manual, mais simples, principalmente administrativamente dentro do INCRA, não é tão burocrático. Como eu falei no início, aqui muda todo o processo. A gente traz para a norma de referenciamento e para o sistema de certificação o entendimento correto do imóvel a ser posto para o referenciamento e a certificação e ser levado a registro, que é esse aqui, que é o imóvel definido conforme o parágrafo 5º do artigo 176 da Lei 6.015, é a propriedade constante do registro imobiliário ou aquele passível de titulação. Essa é a tratativa que a gente tinha que dar, né? Aí introduz aqui também o conceito de limites naturais e artificiais. Essa é a introdução, basicamente, foi para efeito de sistematização do processo de certificação. Criamos o CIGEF. Bom, o CIGEF, ele não foi criado com recursos do INCRA, né? Foi criado com recursos a partir do plano sustentável do Xingu, né? Então foi uma medida mitigadora da construção da Belo Monte, e como compensatória ela criou o sistema. O sistema custou, entre desenvolvimento e nosso envolvimento para elaborar os manuais, cerca de R$1 milhão, ou seja, um custo muito baixo para o que ele representa hoje, muito baixo. Criado todo em software livre, né? Mantido essa prerrogativa, nosso código é aberto, né? Tanto para o desenvolvimento do sistema quanto para a entrada de dados também. O acesso é restrito para quem vai executar o referenciamento
ao certificado digital, com token. Muitos profissionais ainda não perceberam que esse certificado digital coloca ele numa posição, quando ele não cumpre os normativos, de réu confesso. Porque tudo que ele lança no sistema, ele assina, né? A gente tem vários problemas isso hoje, a gente faz algumas auditorias e o cara faz, mas não fui eu, foi quem? Eu emprestei meu token. Porra, foi tu, cara. Já foi. Então, tem acontecido muito disso e, de fato, em alguns casos, a gente tem encaminhado para a Polícia Federal, tem comunicado ao CREA, a gente tem feito o nosso papel, até onde a gente tem um limite da nossa atuação, a gente tem feito. A gente ressalvou, nesse momento, por conta das tratativas com os registradores, a qualificação registral, ou seja, aquele trabalho que o INCRA vinha fazendo, de analisar a descrição do imóvel, tal, declaração a respeito de limites, pô, isso não é papel nosso, é do registrador. Então, dentro da certificação que a gente pensou para a terceira norma, ela funciona como uma tríade. O georreferenciamento executado pelo profissional, a certificação, responsabilidade do INCRA e a qualificação registral do registrador. Isso é cíclico, mas cada um atuando na sua responsabilidade. Isso vai e volta, vai e volta. Né? A integração com os cartórios de imóveis, toda a modelagem do sistema estava prevista para que os cartórios atuassem diretamente no sistema. Até os 3 últimos meses, antes do lançamento do sistema, estava tudo certo. A gente tinha aportado 10 milhões de reais na conta do CNJ para capacitação dos cartórios no Brasil todo. E na última hora o CNJ recuou e não tornou obrigatório a utilização do sistema por parte dos registradores. Então hoje essa ação é dividida entre registrador e credenciado profissional para confirmar o registro da certificação no sistema. A gente vem trabalhando muito forte com os tribunais regionais, estaduais, para tornar essa qualificação obrigatória no sistema. O primeiro estado, como eu falei outro dia aqui, é o estado do Piauí. Já chegou na frente, criou um provimento, deve ser lançado agora em novembro esse provimento, após as eleições. Também tivemos a oportunidade de fazer a integração da base de dados da certificação com outros órgãos públicos, incluindo agora aqui, diretamente o ICMBio e a FUNAI. Então, quando um imóvel já referenciado e está incluído dentro de alguma unidade de conservação ou terra indígena, esses órgãos é que fazem análise por conta da gestão serem deles. A gente quer ampliar isso aqui para outras instituições, né? É um desafio futuro. O processo se tornou impessoal, então quem analisa a sobreposição não é mais uma pessoa, é um sistema, é a máquina, né? E se tornou ágil. Enquanto na primeira e na segunda edição eu só conseguia lançar uma poligonal por vez, aqui eu faço 1000 ao mesmo tempo. É muito diferente. Criamos a figura da sanção administrativa. Então, se a gente credencia, se a gente recebe aquele profissional, a gente tem que controlar o trabalho daquele profissional. Então, se a nossa atribuição é de credenciar, eu tenho que ter mecanismo para orientar e coordenar esse profissional credenciado. Então, o profissional credenciado que de fato descumprir os normativos ou que de alguma maneira fraudar ou cometer alguma ilegalidade, ele pode ser advertido, suspenso ou descredenciado, né? Isso está previsto hoje. Tem dado uma maior dor de cabeça. A gente não atua tão forte como a gente queria, né? Por conta dessas limitações da estrutura dos comitês estaduais, regionais, mas já tem conseguido fazer uma regulação bem legal do mercado. O credenciamento passou a ser totalmente online, né? Baseado na PL de 2004 e a 2007, né? E basicamente o profissional faz upload da certidão emitida pelo CREA, preenche os dados, escolhe o código dele, né? Quando ele vai credenciar, o sistema dá 10 opções de código para ele, ele escolhe qual código que ele quer e está solicitado. No máximo, uma semana, o credenciamento dele é analisado, o pedido, e ele sai com o código dele. A gente está tendo um problema hoje com a saída dos arquitetos e dos técnicos do CREA, e para mim ainda está uma interrogação. Eu vou jogar para a plateia essa situação, porque na lei, nos decretos, fala só de ART, não fala de RRT, de TRT, e
como é que a gente vai tratar isso aí? Hoje, os arquitetos funcionam através de uma orientação do CONFEA, mas eu não sei qual a legalidade, até que ponto essa orientação tem peso legal perante o que o decreto colocou e o que a lei 6.015 acolheu. Então, eu não sei, né? De fato, os arquitetos não tinham tanto peso, número assim, efetivo para a certificação, mas os técnicos, o maior número de certificação é do nível médio, né? São os técnicos, então eles não podem sair do processo agora. Agora também como é que eu legalizo a participação deles também? Precisa estudar isso aí também. Dos aspectos técnicos, a gente apresenta um menor detalhamento do que o profissional tem que fazer, deixando a cargo dele essa decisão. A gente apresenta todos os métodos, todas as possibilidades, mas de como ele vai executar, a decisão é do profissional. Se eu quiser fazer uma combinação de métodos para melhor atender aquela realidade daquele imóvel, eu farei. Se eu quiser escolher o mais difícil, para as paciências, cumprindo o que está posto no normativo, fica tranquilo. A pressão posicional, aqui a gente alterou, colocamos 3 classes aqui, né? Limites artificiais, naturais e inacessíveis. Então, limites artificiais, que a gente fala, são uma cerca, um muro, um canal, uma estrada, né? Até 50 centímetros. Limites naturais, até 3 metros. E limites inacessíveis, 7,5 metros. Por que essa alteração? Nessa época, nós tínhamos 2 normas de referenciamento vigentes no país. Uma para a Amazônia Legal e outra para o resto do país. Pô, isso não estava legal. Então, por conta da necessidade de unificar uma norma única de referenciamento de imóveis para o Brasil todo, a gente degradou um pouco esses erros, né, de limite natural e limite inacessível, e creio que a gente, né, acertou nesse momento. A implantação de marco ficou facultada ao proprietário e ao técnico colocar em limites consolidados, ou seja, se já tem uma cerca, tem um muro, eu boto o marco se eu quiser, mas onde não tem, continua obrigatório. Se é uma linha seca, se não tem nenhuma evidência daquele limite ali, o marco tem que ser implantado. Trouxemos também para dentro do normativo e para efeito de sistematização a figura do sistema geodésico local, para o cálculo de área e distância dentro do sistema, dos imóveis, né? Isso também criou uma certa dor de cabeça, né? Eu confesso que essa foi uma coisa que para desapegar foi difícil. Ainda tenho minhas dúvidas, porque eu acho que precisava ser mais estudado, eu acho que ainda precisa ser mais estudado, né? Qual o comportamento, quais são os efeitos dessa mudança que a gente fez, abandonando os cálculos na projeção do TM. Confesso que eu não tenho dados técnicos para fazer análise mais minuciosa sobre isso, mas foi uma dificuldade de explicar para o oficial do cartório, ó, que aquele desmembramento, o somatório das áreas não vai dar mais o mesmo, né? Por quê? Porque mudou, agora o sistema geodésico local. Sim, danado é isso. Então, foi um desafio para nós também. Ampliamos as possibilidades de posicionamento com o método de sensoramento remoto e base cartográfica digital, em especial aqui com os sensores orbitais e com os sensores a partir de vans e drones, né? A gente tem uma regulamentação desse ano orientando tanto para imagens orbitais quanto produtos de aerofotogrametria, como recepcionar e como a gente queria que esse trabalho fosse executado. Então, a gente está incorporando, de fato, o uso dessas tecnologias no manual de posicionamento, que deve sair agora em novembro, e consolidando, de fato, mais uma vez, essa tecnologia no georreferenciamento de imóveis rurais. Um problema, aquela decisão PL lá, de 2004, que define os conteúdos, não trata tão bem a figura do sensoramento remoto, né, para a formação dos profissionais. E muito bem na questão da cartografia digital de uma forma mais precisa, né? Então, fica deficitária a formação dos profissionais que atuam no georreferenciamento mediante a nossa realidade atual. Então, as escolas estão tendo que formar além do que está posto na PL, porque senão o cara fica para trás, né? O cara não sabe o que é isso, né? A entrada de dados no sistema ficou através de uma planilha eletrônica, né, criada através do LibreOffice, plataforma livre também. Então, não há necessidade de aquisição de software, de nada. Você baixa o software que é free também, cria seus dados e submete ao sistema. Então,
a gente evoluiu bastante com isso aí. Assim que o sistema foi liberado para a sociedade, todas as empresas de software no Brasil solicitaram a nós o código-fonte e eles, da planilha, e eles hoje, a maioria do software, cria essa planilha de forma automática também. Para quem tem muito trabalho, para quem tem uma demanda grande de serviço e propriedades com muitos versos, eu recomendo adquirir um software desse, porque errar na transposição dos dados é muito fácil, e corrigir, não. Depois que certifica, é uma via crucis para corrigir um erro desse. A gente aqui tem a revisão, como eu antecipei para vocês, a gente formou um grupo de trabalho específico para olhar esses manuais e adequar a nossa realidade atual. A gente traz um maior detalhamento quanto à questão do posicionamento por sensoramento remoto. A gente, de fato, parece exigir um pouco mais do profissional, e aquele que não tem o conhecimento vai ter que buscar esse conhecimento para poder tratar desse assunto dentro da norma. A gente detalha um pouco a questão da guarda de peças técnicas, principalmente em produtos oriundos de posicionamento RTK e por sensoramento remoto, porque quando se faz o RTK, um posicionamento por RTK, o único arquivo que é apresentado para a gente é um log, que é um arquivo editável. A gente já identificou arquivos fraudados, apresentados para a gente. Então, e quando a gente pede, não, eu quero o arquivo do trabalho, aí o notebook quebrou, foi roubado, tal, o HD queimou, sempre tem essa desculpa. Então a gente está orientando melhor como tratar essa situação. A utilização de vértice tipo V por aerofotogrametria para definição dos limites artificiais. Essa aqui foi difícil, com uma briga interna no INCRA para a gente poder aprovar isso aí. Ou seja, se eu tenho uma imagem adequada, uma precisão adequada para extrair aquela coordenada, por que eu não posso utilizar para definir o imóvel? Isso foi difícil. Passamos um período de quase 1 ano e meio, realizando testes com os VANTs, se apropriando da tecnologia, tendo imagens de alta resolução para poder fazer comparativos. Envolvemos basicamente aqui a Universidade de Viçosa, que nos orientou, e a Universidade da UFBA também, que a gente conversou com alguns professores lá, mas foi difícil, Foi difícil. E hoje é possível. Então, se os limites do imóvel for totalmente visíveis, uma ortofoto obtida por um VANT, por um drone, uma aeronave tripulada também, e que a precisão dela se adequa ao normativo, todo ele pode ser virtual, a partir das imagens obtidas. Então, isso para mim foi um grande avanço, a gente ganhou muito com isso aí, mas exige informação. Quem é que vai manipular isso se não tem informação para isso? Conceituação do imóvel, passei de titulação também para a questão do uso capião extrajudicial. A gente não estava tratando do uso capião dentro do normativo, a gente passa a tratar dele com mais detalhes. E uma coisa que eu coloquei para o grupo: não tenhamos medo de ser redundantes. A gente precisa passar um entendimento claro, explícito para o credenciado, para a sociedade. Não tenham medo de ser repetitivos. Sejam claros, É isso que a gente está trabalhando. A gente facultou os analistas, os membros dos comitês regionais, a abertura de processo. Então, a abertura de processo ela só é efetivada quando há, de fato, uma necessidade de registro de documentação fora do ambiente do sistema de SIGEF, de certificação. Então, se não houver essa necessidade, então fica muito menos burocrático, é só fazer dentro do sistema. Se houver essa necessidade, eu abro um processo. Alteração de procedimentos para o cancelamento, isso está em discussão ainda. Então, o que eu posso destacar aqui do cancelamento? Uma principal prerrogativa que está sendo colocada por nossa Procuradoria é o direito da ampla defesa. Então, um imóvel, uma certificação não pode ser cancelada sem que o detentor tenha tomado conhecimento. Isso tem acontecido em alguns lugares. Isso dá muito problema. A gente perde todas as ações judiciais em que a gente faz um cancelamento sem ter a comprovação de que o proprietário foi notificado. Então, a gente está esclarecendo essa dúvida também e dos procedimentos que vão estar atrelados ao cancelamento. A confirmação do registro hoje, caso o cartório tenha aderido ao sistema, ela passa a ser automática. Então, se o cartório efetivamente utilizou o sistema, ele finaliza o processo de certificação reconhecendo aquela descrição referenciada no cartório dele, no assento registral. A gente traz um maior detalhamento também para a aplicação de sanções administrativas. Então, mesmo tendo um comitê nacional mais estruturado, mais atuante,
cada cabeça é um mundo, né? Então, tem alguns colegas nossos que resolvem dar advertências de forma indevida, sem nenhuma correlação com de fato o que está acontecendo. Então, a gente está dando esse detalhamento interno para o INCRA também de como aplicar as sanções. Não pode ser uma coisa inadvertida, tem que ter critério, e não pode ser de qualquer forma. Também traz uma introdução do procedimento para limitar o acesso ao SIGEF, e que o que é isso aí? Então, a gente está analisando o requerimento e o determinado profissional é demandado, de alguma forma, a apresentar alguma documentação ou algum esclarecimento. Bom, se o profissional não atender essa determinação, ele tem um prazo de 30 dias para isso, ele pode ter seu acesso limitado no sistema. Ele fica impedido de fazer novas certificações até sanear aquela questão, né? Então, ele não fica impedido de tratar as certificações que ele já está em andamento, os requerimentos que ele está em andamento, mas novas certificações ele só fará após o atendimento àquela demanda. E tem a quarta edição da norma técnica. Bom, não temos ainda. Isso é uma proposta de futuro, né? Essa quarta edição, ela está sendo... nem está pensada, eu que lancei aqui hoje, né? Então, o que é que a gente tem hoje? A gente tem uma visão do futuro para um novo sistema do SIGEF, que vai ser criado fora desse ambiente. Ele está baseado na ISO 19152, da gestão territorial. E o que é que a gente quer com isso aqui? A gente quer, de fato, mudar o paradigma novamente da certificação de imóveis rurais e da gestão territorial no país. A gente quer aqui expandir a entrada de informação, além da relação de imóvel registrado, quer expandir para outras relações, né? Trazer isso para dentro do nosso sistema, nossa gestão. Então, os dados espaciais podem ser organizados em diferentes classes, né, de qualidade. Então, aqui, inicialmente, nos destacando com 3 classes, né? Então, um profissional credenciado, que de fato vai fazer a certificação, um profissional responsável técnico que emite um RT por aquele georreferenciamento, mas não certificado, e tem um usuário comum, que vai poder utilizar uma plataforma móvel para definir o seu imóvel e subir essa informação dentro do sistema, né? Isso aqui é uma proposta, está sendo trabalhada, uma visão do futuro. Esse documento aqui já está disponível. Eu pedi permissão à diretoria do INCRA para divulgar ele, né? E vou divulgar ele agora dentro de uma comissão da CONCAR sobre mapeamento cadastral e cadastro, né? Vou divulgar lá nesse ambiente, que eu acho que vai ser importante. E queria também, antes, já convocar as academias também para esse processo, né? Acho que depois, professor Everton, vou conversar com o senhor para ver de que forma a gente pode fazer essa ligação. E os dados produzidos em classes de qualidade são organizados por níveis temáticos. Então, aqui eu posso ter, dentro do meu sistema, uma posse, um direito real, né? Um aforamento, sei lá, um arrendamento, e o imóvel registrado. Isso tudo pode estar relacionado em classes distintas, mas dentro do meio ambiente, sobre regras pré-estabelecidas. Então, essas classes aqui, vai depender de cada uma, tem seu requisito, e elas se relacionam mediante sua origem, né? Essa é a filosofia do sistema, né, que está sendo pensado. A previsão desse sistema e de uma nova norma, acredito que em 2020, né? A gente quer um sistema exaurindo, de fato, todas as questões colocadas para o país. Temos vários sistemas que vão se alimentar desse sistema aqui, então a gente quer passar as maiores possibilidades possíveis de utilização desse dado. Então, vai ter uma ampla discussão. Aspectos gerais de referenciamento de imóveis rurais. Então, tem aqui o sistema anterior que a gente tinha lá antes do SIGEF. A gente fez mais de 70 mil certificações de imóveis rurais, cerca de 132 milhões de hectares. Ele cumpriu o seu papel, né? Foi guerreiro, né? Mas o SIGEF, em 5 anos, fez mais de 394 mil certificações e 170 milhões de hectares. Bom, eu não tenho dúvida que o SIGEF foi uma decisão acertada. Tem suas limitações, tem seus problemas, mas que a gente vai sanear ele sim e caminhar nessa linha, nessa direção. Os prazos de obrigatoriedade, a gente teve uma alteração esse ano com o decreto 9311, a gente recuou
na faixa de exigência para 250 hectares, mas agora em novembro passa para 100 hectares de novo, né? Então, esses prazos foram todos revistos, né? E considerações finais. A gente tem hoje em andamento uma parceria com o INCRA, a CERFAL, que é a Superintendência de Regularização da Amazônia Legal, e a União Europeia, para concluir o passivo de demandas do sistema atual do SUGEF, e temos uma possibilidade de fazer uma parceria com o Fundo Amazônia para criar a nova versão do sistema, a evolução do sistema, né? A gente já está prevendo hoje a integração com demais sistemas cadastrais, e destaco aqui que a gente está querendo fazer com o Serviço Florestal Brasileiro. Já estamos tratando disso agora, né? O Serviço Florestal Brasileiro quer utilizar o SUGEF para validar os dados deles do CAR, e eu estou propondo que a gente faça algo além disso, né? Eles também têm dificuldade de desapegar, né? Mas já que a gente vai integrar, vamos ampliar os horizontes, né? Então está em discussão isso também. E além do Serviço Florestal Brasileiro, tem a SPU, que lançou um sistema maravilhoso agora de gestão das terras da União, e há a possibilidade de fazer conectividade da base de dados e os institutos de terras dos estados. Então hoje, o Distrito Federal é o que está mais próximo de fechar uma parceria com a gente, mas tem Goiás, Macapá e a Bahia que também pediu essa integração. Para a gente, eu acredito que numa versão evoluída do sistema, eu já tenho que deixar todos os estados, todos os municípios, meio que pré em stand-by se eles quiserem aderir ao sistema. Então com isso vai ganhar autonomia na gestão e a gente qualidade na integração de dados, né? A gente vai começar a perceber dados que a gente não tinha na nossa base. Temos que buscar, de fato, a efetiva participação dos registradores. A gente tem muito problema por conta dessa ausência deles no jogo, né? Isso eu tenho certeza que tem que ser tratado a nível de CNJ, tem que ser lá em Brasília, nível central, senão a gente não vai conseguir uma efetividade no Brasil como um todo. A qualificação continuada de todos os atores, assim como nós, do Executivo, temos que nos qualificar. Os profissionais também têm que continuar se qualificando, mediante toda a evolução tecnológica que a gente é submetido. A gente tem esse desafio da integração coordenada dos profissionais técnicos. A gente vem realizando auditorias. As auditorias, elas não estavam previstas na estrutura organizacional do INCRA. A gente conseguiu colocar isso esse ano. Então, o orçamento de 2019 já prevê novas auditorias, e como parâmetro da auditoria desse ano, a gente vai tentar criar um índice para ter recursos todo ano para sempre executar as auditorias. Esse vai ser o nosso parâmetro, é medir a qualidade do referenciamento através dessa auditoria e ter recursos para executar diligências em campos, fazer avaliações. A gente também conta de integração com os conselhos profissionais, né? Não adianta eu estar suspendendo, descredenciando, advertindo, se o cara continua atuando no mercado. Então a gente tem que ter uma ação conjunta também. Temos nossa atuação no Comitê de Insumos e Sensoramento Remoto, na Comissão Nacional de Cartografia. Vou destacar uma ação desse comitê que está para um termo de referência para a compra de imagens para o Brasil todo, né, os órgãos federais, imagens de alta resolução de 30 e 50 centímetros, mas tem um outro serviço que está sendo contratado, que é o serviço de imagens online, né, que é possível hoje. A gente tem um retrato do Brasil inteiro, uma imagem de precisão de resolução 3 metros, do país inteiro, uma foto do nosso país inteiro a cada semana, né? E a gente está para contratar esse serviço. Então, a gente pode trazer essa tecnologia para dentro do nosso sistema também. Ele permite autodetect, por exemplo, qualquer alteração dentro de área, ele permite, ele identifica. E temos a atuação no Comitê de Normalização do Mapeamento Cadastral. Esse aqui que eu quero primeiro lançar a proposta da evolução do sistema, aquela visão de futuro, né? E mais depois abrir para as academias também. Eu, pessoalmente, isso não é uma opinião institucional, essa é uma opinião pessoal. Eu defendo a criação de uma instância de governo para tratar diretamente da gestão territorial e cadastral no país. A gente está pesando muito por conta dessa falta de direcionamento, de cada um caminhando na forma que acha e não se conversa. Hoje a palavra dentro do governo é integração. Tá, mas com aquela pessoa, trocou a pessoa, mudou o entendimento e já era, né? E quem é que dá essa diretriz? Não temos hoje. É a CONCAR, são as comissões. Cara, não está atendendo. Esse modelo não está funcionando. Quando eu defendi essa proposta em outro evento,
fui rebatido com a questão, vai criar um órgão, mais cabide de emprego. Não precisa ter essa estrutura fenomenal, mas é preciso que tenha dedicação exclusiva para isso. A gestão territorial no país, ela não acaba nunca, tem demanda todo dia, e não pode estar se reunindo a cada 2 meses, a cada 3 meses, para poder tratar disso. Isso é toda hora, é o tempo todo, que seja formado por vários servidores que já atuam no executivo, ou o que for, mas tem que estar ali disponível para isso, né? E a definição dessas diretrizes é a partir dessa instância, né? Então a gente precisa dar caminho para isso, né? A gente tem, quando eu coloquei lá dentro do Serviço Florestal Brasileiro, poxa, mas como é que a gente já tem regra hoje para definir imóvel rural, como é que tu não utilizou essa regra? Quer dizer, tu não tem regra nenhuma para definir teu imóvel rural. É imóvel rural, cadê os pré-requisitos para tu enquadrar com o imóvel rural? Então, essa falta de atuação coordenada dificulta muito o nosso trabalho e cria retrabalhos. Muito provavelmente eu falei isso aqui para os colegas do Serviço Florestal Brasileiro e algumas pessoas ficaram chateadas. Eu perguntei para eles, como é que vocês vão explicar o produtor que fez esse cadastro ambiental que ele vai ter que refazer isso aí? Que ele pagou por isso. E aí? E nós de governo, que pagamos empresas para fazer esse cadastro, que sabe Deus como é que a gente vai dizer para o órgão de controle que ele vai ter que pagar de novo também? Alguém vai rodar nisso aí, né? E a mensagem que eu deixo aqui, finalizando o evento e a apresentação, é o de um ditado árabe, né? Que é que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Eu escutei esse ditado num vídeo e gostei bastante dele porque achei bastante adequado. Então, quem plantava tâmaras no passado não colhia tâmaras, porque demorava mais de 100 anos para poder colher, né? Mas hoje quem planta tâmara, colhe tâmara. E o que foi que aconteceu? Evoluiu, novos entendimentos, tecnologia, novos entendimentos novamente, mais tecnologia, e a gente está colhendo tâmaras. Então, lá no começo, a gente não estava colhendo as tâmaras. Hoje, a gente está pegando já no finalzinho da vida a tâmara. Mas o que a gente pretende amanhã é, de fato, plantar e colher e cumprir essa mensagem aqui. Cultivar, construir e plantar as ações que não seja apenas para nós, né? Seja sim para todos e para o futuro. Então, gente, muito obrigado. Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Muito obrigado, Miguel, pela brilhante explanação e o resgate histórico desses 15 anos de norma técnica. Nós pudemos acompanhar essa evolução e a relação do INCRA junto com a sociedade nos congressos, nos encontros, né? Mesmo na primeira norma, onde tudo foi muito mais complicado até para ela nascer, né? Mas lembro que teve muita discussão, muito debate. Eu acho que isso ganhou toda a sociedade, né? E hoje nós estamos colhendo as tâmaras aí nesse resultado, e é indiscutível, né? Números estão mostrando essa realidade. Pessoal, em virtude do horário já bastante avançado, nós vamos abrir para somente 2 perguntas, e até que o microfone chegue lá, eu gostaria de incluir a minha primeiro, aproveitar esse privilégio de estar aqui na frente moderando. Miguel, já teve alguma conversa a respeito, junto com a Receita Federal, a respeito do Sinter? Do Sinter, não. A gente tem uma tratativa hoje para dentro do CNIR, né? E em primeira mão eu me ausentei aqui pela tarde porque fui responder alguns questionamentos lá do INCRA, e um desses foi uma provocação da Casa Civil, para que a gente aporte o CNIR dentro do Sinter. Então o CNIR está sendo proposto pela Casa Civil juntamente com o TCU, que ele seja um módulo do Sinter. Só que dentro do CNIR nós temos um embate forte. Eu já falei isso aqui, acho que na segunda-feira, na terça-feira, ontem, que a Receita quer que a certificação, o CIGEF, seja desmembrado do sistema atual e faça parte do CNIR. Isso não pode. O modelo conceitual do CIGEF trata, o modelo de negócio dele, trata de tudo integrado. E é o que a gente está pensando para o futuro também, integrar mais ainda.
Então não pode ser desmembrado. Então, creio eu, né, que vai incorporar de uma forma ou de outra, mas através do CNIR, né, não diretamente no cemitério. Obrigado, Miguel. Temos a primeira pergunta lá, por favor. Colega Miguel. Fala, Chico. Assim, ó, eu fiz um trabalho para mestrado na UDESC ano passado, e a gente está se colocando colher tâmaras, plantar tâmaras e colher tâmaras, e aí eu vou chegar exatamente a esse ponto. Eu fiz o levantamento de 4 áreas em que os imóveis rurais passaram por processo de recertificação. Foram certificados e houve um cancelamento de certificação para desmembramento ou remembramento e houve uma nova certificação. Dos 4 análises que eu fiz, eu analisei todas as matrículas, todo o histórico das matrículas daquele imóvel, cancelou uma matrícula, abriu outra e todo o processo. E todo o processo de certificação dentro do INCRA. Hoje, era final do ano passado, outubro do ano passado. Nenhum dos 4 estudos, a matrícula que está ativa no registro de imóveis confere com o banco de dados certificados dentro do INCRA. Então houve um problema de conexão e este protocolo, que embora tu coloque assim, olha, nós estamos fazendo um esforço de protocolo para conexão entre cartório, mas não podemos esquecer que a certificação ela é dentro do registro de imóveis. A certificação, embora o INCRA execute, ela é uma exigência da Lei 6.015, ou seja, ela é uma qualificação da matrícula. E elas não estão iguais. Eu estou olhando no espelho, vamos fazer uma referência simples. Ela era para ter um imóvel rural, olhando no espelho, vendo um reflexo do mesmo, a certificação. E eu estou olhando outra coisa. Por quê? Porque eu tenho lá no banco de dados do INCRA, um polígono dividido em 2, vamos supor, um desmembramento, e eu vou lá no cartório de imóvel e tem uma matrícula só. Está havendo uma desconexão no nosso processo que não está fechando a certificação com a matrícula. Não posso dizer que isso é 100%, claro que não, porque ele não é um estudo quantitativo, mas ele é um estudo qualitativo de caso. E dos 4 casos, nenhum deles as matrículas conferem com a certificação. O que efetivamente nós estamos fazendo para que isso tem que ficar exato e igual? O que nós vamos fazer efetivamente para resolver isso? Chico, se bem entendi tua pergunta, eu vou tentar colocar aqui o raciocínio. Foram feitas 4 certificações e nenhuma dessas 4 certificações, as áreas dessas certificações, tem um rebatimento igual no registro de imóveis. É isso? Não. Cidadão certificou a área. Então nós temos um polígono lá na banca de dados. Ele pediu cancelamento para o INCRA para fazer um desmembramento. Vamos pegar um exemplo. Certo. Fazer um desmembramento. O INCRA autorizou que ele desmembrasse. Certo? Okay. Só que eu vou lá no registro de imóveis 1 ano e meio, 2 anos depois, o imóvel que está no registro de imóveis continua sendo a matrícula única. Não houve desmembramento. Tá, okay. Agora vem o segundo caso. Não, para que não haja problema. Houve casos de desmembramento que foi certificado o imóvel. Então nós temos no banco de dados um polígono e as matrículas não são mais uma, são 2, feitas posteriores à certificação. Bom, a gente não tem a condição de gerar a obrigatoriedade que após o imóvel ser certificado, nesse caso do desmembramento, são geradas novas certificações e elas precisam ser levadas ao registro. O INCRA não controla esse passo, a gente não controla esse passo. Agora, onde é que a gente está atuando nesse passo? O principal critério de auditoria nosso é a não confirmação do registro no cartório. Então, se não há confirmação, muito provavelmente essa parcela vai ser auditada, né? E a gente não tem hoje instrumento legal para, por exemplo, cancelar essa certificação, porque eu não entendo. O cidadão que investe num georreferenciamento, numa contratação do profissional, ele certifica e não registra, não tem lógica essa coisa. Tem lógica.
Mas eu não tenho argumento hoje para cancelar essa certificação. Ela está lá e eu não sei porquê, né? Não tenho, a gente está estudando isso de fato. Agora, obrigar, então, cara, eu sou proprietário, eu referenciei, mas não quero atualizar, porque custa caro pagar lá no cartório. Em São Paulo é caríssimo uma verbação, é um custo altíssimo. Não quero fazer, não tenho grana agora. Como é que eu obrigo? Não tenho como, né? Mas é um fato a ser trabalhado. Me permitam só complementar, Miguel. Um dos problemas, Francisco, é que os cartórios de registro de imóveis, eles têm ação reativa a partir de uma ação a interesse do proprietário. Então esse é o problema, né? O INCRA não consegue fazer essa ação diretamente, né? Ainda não temos, talvez, instrumentos legais para isso. Então, dessa forma, finalizamos. Aqui agradeço o Miguel e passo a palavra para o Everton para fazer o encerramento, então. Obrigado, Rovani. Obrigado, Miguel, pela brilhante exposição. Eu acho que essa tua exposição merece... Esse teu trabalho, esse resgate, né, embora tu estejas dentro do INCRA, mas talvez mereça algum registro, assim, na forma de documento mesmo. Quem sabe um relatório, um livro que conte essa história, porque, sobretudo para os nossos vizinhos, né, que de repente em algum momento vão partir para esse processo, usando o Brasil como referência, eles podem aprender com os erros e com os sucessos que tivemos nesse processo de qualificar o cadastro rural no Brasil. Então, a tua exposição foi muito interessante. Seguramente, outras pessoas, de repente, teriam interesse em continuar questionando, né? Mas eu acho que, pelo adiantar da hora, vamos parar por aqui. Agradeço a participação de todos mais uma vez e vejo, né, que o salão, né, tem muitas pessoas aqui ainda, sinal de que essa exposição estava sendo esperada, né, e seguramente trouxe um aporte muito importante para cada um que está no salão ainda. Então, obrigado a todos, espero ver vocês em 2020, outra vez. Cobrac 2018, muito obrigada pela presença de todos e de cada um de vocês, um ótimo retorno para os seus lares e quem sabe a gente se encontra daqui a 2 anos. Boa noite. Pessoal, a todos vocês, o nosso muito obrigada e uma salva de palmas. Agora eu quero ver todo mundo, ouvir todo mundo falando Cobrac. 1, 2, 3 e... Cobrac!